Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Continuar falando um pouquinho sobre psicologia. O tema de hoje é o pânico. Em primeiro lugar, é fundamental entender qual é a diferença entre o medo e o pânico. O medo é uma coisa um pouco mais simples e conhecida. É uma sensação de receio, é uma ansiedade frente a uma situação de perigo ou ameaça. Ou seja, você sai na rua à noite, tem medo de ser assaltado, é um perigo, uma ameaça. Você acorda com o telefone tocando, sente medo de ser uma notícia ruim. Então, isso é o medo. O pânico é o medo irracional, sem explicação, de que alguma coisa ruim pode acontecer e ela te causa efeitos físicos visíveis. Te trava, você paralisa, você fica com taquicardia, sudorese, tem vários acontecimentos dentro do corpo, tremedeira, que acabam deixando aquilo muito claro. Não é um simples medo, é pânico. O excesso de pânico vai te levar à síndrome do pânico, que é um assunto que eventualmente trataremos em um outro videozinho, assim como a gente vai falar sobre a importância do medo daqui 2 dias. O medo é fundamental, porque ele é uma forma de defesa da própria vida, é um mecanismo de defesa do organismo. Com relação ao pânico, a gente pode falar de alguns exemplos práticos e também que acontecem corriqueiramente. Uma pessoa que do nada começa a sentir medo quando escuta o barulho de um avião passando sobre a sua cabeça. Ela tem medo que aquele avião exploda, que o avião caia, e aí de repente para no meio da rua, em qualquer lugar, agarra um desconhecido, tem uma atitude completamente irracional perante uma situação absolutamente normal e corriqueira. Está andando na rua tranquilamente, de repente alguém com um pouco mais de pressa esbarra em você e aí você trava, fica com medo, coração dispara, porque você já acha que aquilo pode ser um assalto. É uma pessoa absolutamente normal, que não desperta nenhuma suspeita, no horário comum do dia. Isso tudo é pânico. Para você considerar o pânico como um transtorno, ou seja, aquilo que a gente vai chamar de síndrome do pânico, é necessário que essas reações ocorram com frequência. 6 meses, 8 meses, repetidamente, em situações corriqueiras que não deveriam gerar nenhum tipo de medo, gera esse medo excessivo, inexplicável. Nesse caso, vai ser um pouco mais grave, vai precisar de atendimento, vai precisar de medicação, e aí a gente chama e classifica como síndrome do pânico. Um exemplo, né, desse transtorno gerado é o hipocondríaco, né? Aquela pessoa que não tem nada, não tem sintoma de doença nenhuma, mas coloca na cabeça que não está legal. E aí isso faz efeito no corpo. Começa a sentir o coração bater mais forte, suor excessivo, chega na internet e procura lá os sintomas, vê que isso é sintoma de infarto, e aí já começa a ficar desesperado, começa a procurar médico, ou então começa a tomar remédio sem necessidade. Isso, claro, se liga ao nosso cenário atual. Muita gente, por ter medo e pânico, porque é irracional, de adquirir o coronavírus, mesmo estando em casa, isolado, bonitinho, acaba criando essa hipocondria. E isso pode ser um problema para frente, para o futuro. Tá bom? Tomar cuidado, pessoal. Sem ter medo daquilo que é necessário, mas sempre lembrando, vamos falar daqui 2 dias. Não ter medo é pior do que ter medo demais. Obrigado. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre alucinação, que é um tema bem interessante. Espero vocês. Tchau, tchau.